E chegamos na quarta aula da Imersão Dev. Rafa, como é que tá o seu coração? Nossa, tá ficando cada vez mais incrível esse projeto e eu acho que agora é o momento que a gente vai fazer tudo aparecer na tela. Gente, tá sensacional essa quarta aula aí. Muito bom. E Luciano, qual a expectativa pro que a gente vai fazer hoje? Nossa, eu tô super empolgado para ver agora o nosso código JavaScript evoluir. E quem nunca teve essa experiência, essa chance de ver uma aplicação funcionando, escrevendo do zero, ter essa emoção que é sensacional. É muito legal, né? E é o seguinte, gente, antes da gente entrar de fato no assunto e escrever código JavaScript, né? Tirar o que está no console e exibir na tela e manipular e fazer uma mágica, né? Com código, eu quero passar uma mensagem muito importante para você. A Imersão Dev vai presentear algumas pessoas que criarem os projetos mais criativos. Entretanto, prestem muita atenção que esses projetos eles não serão avaliados apenas pela apresentação, sabe? Porque seria injusto, principalmente as pessoas que estão começando, né? Então a gente quer avaliar por criatividade a ideia, o projeto, desde que ele esteja no escopo do que a gente ensinou durante as aulas. Vamos supor, eu criei um projeto que conecta com o Google e faz um monte de coisa e a gente não mostrou isso na aula, então o seu projeto provavelmente não vai entrar, tá bom? Então, prestem bastante atenção que isso é importante. Os projetos mais criativos, usando os conceitos que a gente vai passar nessas aulas 4 e 5, serão os projetos que serão avaliados. Outro ponto muito importante é, a nossa comunidade no Discord pode levantar ou não alguns projetos. Então, no momento que você já está criando o seu projeto, você compartilhar lá no Discord, já fala para a galera, pô, vota aqui no meu projeto que isso aqui está bem legal, vote em outros projetos também que você achar legal, levando em conta a criatividade, né? Que vai ser um fator muito importante, vai ter um peso muito grande para que essa pessoa seja premiada. E um ponto legal aqui, eu tô até com os prêmios que a gente vai mostrar, são 10 lugares, 10 prêmios, mas eu quero citar... Tô impressionado, hein, Gui? Eu quero citar o primeiro é muito incrível. Pessoal, o projeto mais criativo dessa imersão vai ganhar uma bolsa da FIAP, mais um ano de acesso à plataforma da Alura no plano Ultra, tá? Que é o acesso mais incrível, além de acesso a PM3, participação no podcast do Hipster, provavelmente com o Paulo, é isso mesmo, produção? Com o Paulo Silveira, vai ser muito legal, além da visita e o almoço na sede do Google em São Paulo. E assim, quem não é de São Paulo pode ganhar? Opa! Pode ganhar também, vai ter passagens nacional, gente. Vamos supor que você é um aluno que não está no território brasileiro, você fez seu projeto e foi muito criativo, foi incrível, mas você está em outro lugar, gente, não dá, tá? São passagens nacionais, você precisa estar em território brasileiro para concorrer a esse primeiro prêmio, que é simplesmente incrível, pode mudar de fato. E vai mudar, de fato, a vida de alguém, né, Rafa? Lembrando que tem as regrinhas para poder participar, para poder ter a chance de ganhar os prêmios, né? Isso. Tem que estar inscrito na imersão, tem que ser maior de 18 anos, tem que assistir todas as aulas. E precisa acessar o Gemini daquele link que a gente usando passou. o nosso link especial. E também, muito importante, o projeto não pode ser nenhum tema antiético. Sim, isso é importante. Isso já é um critério super eliminatório de qualquer projeto. Então, trouxe algum traço de viés contra algum grupo, alguma etnia, algum gênero, algum tipo de preconceito, então não tem criatividade, não tem apresentação que resolva, é tá? verdade. Desclassificado. Exatamente. Para a gente finalizar esse assunto sobre a grande premiação, a gente precisa enfatizar que se eu mando o mesmo projeto que eu fiz durante as aulas da imersão, tá valendo, Rafa? Não tá valendo, tá? Pessoal, vocês precisam criar um projeto novo. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala sobre aprendizagem. A gente recebe um conhecimento, copia, faz exatamente igual e depois a gente modifica aquilo para algo que a gente gosta, que a gente acredita, né? Isso faz parte da nossa jornada como especialistas em tecnologia. E é muito comum. A gente já fez isso, né? Aprendeu um curso e depois falou, puxa, preciso aplicar isso num outro contexto. É isso aí. Talvez só reforçando, né, Gui? Então, pegando o que a gente está construindo junto aqui, mudar a cor do fundo, mudar a base de dados, falar de música e não de atletas, não é necessariamente um fator de muita criatividade no projeto, né? Sim, exatamente. Vocês precisam sentar e pensar e podem até usar
Gemini para conseguir... Eu acho que é uma dica aí, né, que a gente pode dar pra galera, é juntar os tópicos que a gente está aprendendo aqui, juntar os exemplos de código que a gente está usando e pedir uma dica pro Gemini, né? Ó, eu aprendi isso aqui na imersão da Alura, que tipo de projeto legal que eu posso construir com esse conhecimento? É isso aí. Então, lançado o desafio, boa sorte para você que quer encarar isso. Tem gente que não quer encarar, Rafa, tá tudo bem, sabe? Lógico. O pessoal fala assim, puxa, eu tô aqui realmente para aprender e tal, tá tudo bem se eu não submeter o meu projeto. Outras pessoas já falam, não, eu sou super competitivo, eu quero tentar ganhar esse prêmio aí, essa bolsa da FIAP, mais um ano da plataforma da Alura, mais a visita lá na sede do Google em São Paulo. Puxa, boa sorte, pessoal. Eu de verdade tô torcendo para que a gente escolha uma pessoa simplesmente incrível, né? E que realmente mereça. Isso aí. Todos vocês mereciam, né? A verdade é essa, né? Seria tão legal se a gente pudesse fazer isso para todo mundo, mas infelizmente a gente é um pouco limitado, mas a gente quer de verdade mudar a vida de alguém durante essa imersão Dev com o Google Gemini. E todo o regulamento vai ficar disponível para você no guia de mergulho sobre a imersão, na qual você pode ler depois com calma e entender melhor sobre essa premiação. Boa. Vamos lá para o nosso código, pessoal? Pessoal, o que a gente tinha feito? A gente criou inicialmente uma variável, depois a gente criou uma lista, e essa lista evoluiu por uma estrutura chamada de objeto, na qual a gente tem uma descrição, um link e um título para cada atleta que a gente quer. Perfeito. O problema é, nós temos tudo isso no console. Luciano, imagina, eu falo assim, Luciano, fiz uma aplicação, cara, queria que você visse. Aí você abre assim, você fala, mas para você conseguir ver os dados de verdade que eu tenho, você tem que clicar com o botão direito, vir aqui no inspecionar, clicar aqui na setinha, vir aqui no console, que Eu aí... já tinha desistido de ver essa aplicação. Você já estava na Netflix assistindo alguma coisa, né? Já tinha parado. Não faz sentido, a gente quer mostrar isso na tela, tá bom? Uhum. O ponto é, Rafa e Luciano, como que eu tiro esse conteúdo que está aqui no console e mostro ele na tela? Agora a gente vai ter que começar a interagir o JavaScript ali com o nosso HTML, que é onde estão realmente todos os nossos elementos e as nossas tags. Boa. Então, Gui, vamos lá voltar para o nosso código. Certo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar em qual lugar do nosso HTML a gente vai querer inserir essas informações. Então, vamos entrar aí no HTML e o que você acha, Gui? Onde você acha que seria o melhor lugar para a gente colocar essas informações? Em cima do título, embaixo? Olha só, isso é muito curioso, né? Existe uma seção que a gente vai mostrar os resultados da nossa pesquisa. Olha aqui, se eu remover tudo isso aqui, ó, eu vou selecionar da linha 21, onde a gente tem a primeira div do resultado. Vou remover esses três elementos, três resultados. Esses três resultados e vou apertar Ctrl/. O que ele vai fazer? Ele vai comentar. A gente ainda tem esse código, mas ele está comentado. Ele não significa nada para o navegador, tá? Da mesma forma que a gente também tem um... Como que eu faço um comentário aqui, Rafa, no JavaScript? Ó, vou colocar o Ctrl/. Ctrl+C. Isso. Ctrl/ aqui, ele colocou essas duas barrinhas aqui, ó. Isso aqui é um comentário. Comentário. Ele não interfere em absolutamente nada o meu código, né? Se eu volto lá na minha aplicação, olha o que aconteceu, Rafa. Vou atualizar aqui. Ele tirou aquela pesquisa que a gente tinha, né? O ponto é, como que eu coloco um resultado? Um resultado, ele vem sempre dessa div aqui, ó. Dessa div item resultado, né? Só que o local certo, né? Você falou sobre o local que eu tenho que colocar. Exato. É provavelmente dentro dessa seção de pesquisa. Nessa section, a gente já tem ali uma classe, então quando a gente coloca resultados pesquisa, quando a gente for lá no CSS, a gente pode utilizar esse resultados pesquisa para estilizar. Mas no JavaScript a gente costuma colocar um outro atributo dentro do nosso elemento HTML, que é o ID. Ele também vai servir como se fosse um nome, né, uma tagzinha, um nome para poder referenciar, mas lá no JavaScript dessa vez. A classe a gente usa bastante no CSS e o ID a gente vai usar no JavaScript. Então vamos colocar resultados pesquisa? Olha né, que legal. o ID. Simplificar, né? Deixar igual. Então, a classe vai referenciar sempre pro CSS. Olha, aplica esses estilos. O ID vai ser assim, ó, provavelmente algo lá pro JavaScript, né? Beleza. E aí, no nosso JavaScript, você conseguiu copiar o nome, resultados pesquisa? Eu acho que não, mas eu consigo digitar isso. Tá acho bom. que tá facinho. Aí, o que a gente pode fazer, então? Primeiro, a gente vai criar uma variável para poder armazenar essa nossa tag do HTML, então a gente coloca let. A gente pode dar um nome, né? Pode ser section mesmo, que era o nome da nossa tag.
E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa mostrar que isso é uma tag HTML. Então, a gente vai escrever o seguinte comando: document.getElementById. E aqui a gente já consegue traduzir um pouco do inglês para o português, né? Então, a gente vai lá no nosso documento HTML, o ponto é para a gente poder colocar o getElementById, que seria busque o elemento pelo ID dele, e aí a gente abre parênteses, abre as aspas e coloca o nosso nome do ID, então resultados pesquisa. Exatamente. Deixa eu só confirmar se ele tá resultados pesquisa, tá certinho. Certo, então, ó, deixa eu só ver se eu entendi. Sempre que eu escrevo document, é a forma que eu consigo acessar as coisas que estão lá no documento HTML. Isso. Aí você falou, no document eu usei um ponto, que é para eu provavelmente entrar em algum lugar, né? E ele fala assim, ó, pega o elemento que tenha esse ID. Isso Né? aí. É Exato. curioso que ele tem uma estrutura similar ao console log. Exatamente. Né? Ele tem uma estrutura similar. E aqui dentro a gente passa o ID que a gente viu. Eu conseguiria ver essa section no console? Pode ser. Então vou fazer o seguinte, ó, vou escrever log para baixo, console.log, para ele só escrever já isso aqui. Eu vou colocar a section aqui e vou comentar essa linha, tá? Ctrl barra para comentar a linha do console log dos dados. Boa. Vamos voltar na nossa aplicação para a gente ver como é que isso aqui está funcionando. Então, olha aqui, ó, ele já trouxe, ó. A gente tem essa section resultados pesquisa. Quando eu clico aqui, nossa, tem um monte de coisa. Sim. Aí tem uma série de informações aqui. É que eu não faço ideia do que elas significam. Mas, beleza, tem bastante coisa aqui que dá pra ver que parece que tá certo. É isso mesmo, né? Isso, a gente conseguiu agora pegar a tag do HTML e imprimir ela no console. Porém, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer imprimir alguma coisa dentro dessa tag do HTML. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar, então, definir o que a gente quer escrever. Então, Gui, a gente pode colocar dentro dessa section o que já tem dentro do HTML? Certo, ó, vamos lá. Todo resultado, ele tem essa estrutura aqui, ó, uma div, o H2, Isso. o parágrafo, com aquelas classes do CSS, ele para aqui, ó. Então, meio que a gente quer isso para todos os resultados. Exatamente. Perfeito. Então, vai ser isso que a gente vai ter que escrever ali dentro da nossa tag. Vamos voltar para o JavaScript e fazer isso. Qual que é o comando que a gente utiliza? A gente vai pegar a variável section, a gente vai clicar ponto inner HTML, e aí a gente vai passar todas as informações que a gente quiser escrever dentro dessa tag. Tá, eu passo com parênteses? A gente pode passar igual. Igual. Ah, tá, a gente vai atribuir, né, alguma Atribuir, coisa. exatamente. E aí a gente vai colocar entre crase todas essas tags. Tá, eu coloquei uma crase, vou dar dois enters aqui, só para não ficar tão bagunçado. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí a gente passou esse resultado aqui, né? Ele não deixou, deixa eu ver se ele consegue indentar. Não, ele não indentou muito bem, mas acho que tá dentro da crase, né? Eu consigo fazer aqui meio que manualmente, só para ele ficar bonitinho para a gente entender como é que tá a estrutura. Ó, eu vou colocar o Alt Z só para a gente visualizar tudo em um código só. Então, o que a gente fez foi pegar a seção lá no documento, usou essa funcionalidade chamada inner HTML, né, que seria dentro desse HTML, né, a gente coloca esse resultado. Aí eu peguei um resultado aleatório, tá, pessoal? Da Raíssa Leal. Que, na verdade, já estava no nosso HTML, né? Essa div inteira está dentro do section que a gente tinha escrito de forma estática. A gente está trazendo essa dinamicidade. Basicamente, aqui a gente está aprendendo como que a gente injeta HTML a partir do JavaScript, né? Exatamente. Caramba, e já apareceu, pessoal. É sério? Já apareceu aqui, ó. Olha Raíssa só. Leal. Deixa eu ter certeza se essa Raíssa Leal é a mesma Raíssa Leal que eu tenho lá no JavaScript, né? Boa. Vamos ter certeza se a gente não está aqui no meio da Matrix. Então, eu vou colocar, por exemplo, Luciano Leal. Tá? Um exemplo, tá, Luciano? Em sua homenagem aqui, Luciano Leal. Se eu volto lá, tá lá, Luciano Leal. Muito bem. Cara, legal. O que a gente fez então foi criar alguma coisa para visualizar no HTML através do JavaScript. Isso já me dá uma ideia, Rafa. Sabe o que eu pensei em fazer? Olha só, para essa base de dados a gente tem 3 elementos. Sim. Então, o que eu poderia fazer é, de alguma forma, falar assim, olha, eu quero visualizar lá de dados, eu vou fazer isso aqui agora, ó. Só que aí eu preciso fazer assim, ó, lá de dados, no elemento 0,
né, no colchete 0, eu quero visualizar o título. Isso aqui vai funcionar? Vamos testar? Vamos testar. Então eu vou visualizar lá. O que eu espero que apareça para mim deixa eu ver aqui em dados, é a Raíssa Leal mesmo, tá? Se eu volto lá no código, não foi isso. Ele colocou direto. Dados, colchete. Sim. Não Isso é aí. isso. Quando a gente está adicionando aí o HTML dentro da crase para poder, pelo JavaScript, colocar as tags ali no nosso documento, a gente pode utilizar as variáveis, mas para mostrar que aquilo é uma variável, dentro dessas crases, a gente vai ter que colocar um cifrão logo antes dessa variável. Então, a gente pode fazer isso aí. Ah, tá. Então a ideia é assim, quando a gente colocou a crase, meio que ele pegou um texto que o HTML entende, né? Isso aí. Isso. E aqui nesse pedacinho aqui, ó, dados títulos, não é o texto, a gente quer a variável. Isso, a gente quer Exato. sinalizar que esse pedaço em específico É é uma variável. variável do código JavaScript. Boa, então é o sinal, como que é, Rafa? É o sinal de dólar e o que mais? Colocar entre E aí chaves. a gente Entre coloca chaves. As chaves no final dele, né? isso. Chaves no final. Beleza. Deixa eu ver. Nossa, eu sou muito programador. Que isso? Ficou muito legal. Muito Ó, legal. eu já tenho uma ideia. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer esse section inner HTML algumas vezes. Eu poderia fazer assim, ó, dados um título, aí vou colocar o outro aqui, ó, esse texto. Pois é, esse texto ele também é uma variável, né? A Exatamente. descrição ela também tá no nosso objeto. Ó, eu vou tirar todo o texto e vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui, ó, porcento, abre chaves e fecha chaves, e aqui dentro eu vou passar dados, mas não com índice 0, com índice 1, só para a gente ver, ponto descrição. Então eu vou fazer um teste aqui agora, Rafa, pode ser? Pode. Então eu quero fazer o seguinte, ó, a gente tem dados no índice 0, eu quero mostrar alguma referência de dados, então sinal de dólar, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu vou colocar assim, ó, dados no índice 1, tá? Só que eu quero mostrar, por exemplo, o título. O título na descrição. Boa. Então, ó, eu estou exibindo a Laíssa Leal, que é o título do elemento 1, e a descrição do elemento 2. Beleza? Boa. Só para a gente visualizar. Tá dando certo, ó. Ele trouxe Beatriz Souza. A gente tem um problema aqui agora, que é o seguinte. Como é que eu resolvo a questão de conseguir exibir todos os dados que a gente tem na tela, né? Esse é um problema. Porque, assim, analisando agora, a gente tem 3 elementos. Isso. Temos 3 atletas. Só que, imagina se eu tivesse 1000 atletas cadastrados. Eu precisaria de quantas linhas dessa daqui, ó? Eu levei praticamente da linha 6 a 14. Quase 10 linhas, né? Quase 10 linhas para inserir um atleta. Pois é. A gente agora pode, então, aprender um novo conceito também na programação, que seria os laços de repetição. Então, a gente pode escrever apenas uma vez essa estrutura toda da div com H2, com a tag P, o A, e aí a gente fica repetindo para quantos elementos a gente quiser ou quantos elementos a gente tiver dentro de uma lista. Então, vamos fazer isso, Gui? O que você acha? Vamos. Então, a estrutura, pensando em português primeiro, né? Qual que seria a lógica? Para cada dado dentro da lista de dados, queremos que alguma coisa aconteça. Vamos escrever, então, toda essa estrutura HTML. Porém, não é em português que a gente escreve o nosso JavaScript. Ele não entende o que a gente acabou de escrever nesse código. Traduzindo, o que seria o para cada? Seria o for. For, para. Então, eu vou até comentar aqui, ó. Vou comentar essa linha e vou colocar na linha Boa de ideia. baixo, só pra gente não perder essa referência. Então, eu vou colocar for. Isso. Que vai representar o para cada, né? Para cada. Legal. Aí a gente abre parênteses, porque a gente não tem esse para cada dado, né? O nosso programa ainda não sabe o que é um dado, ele sabe o que é a nossa lista de dados, mas ele ainda não sabe o que é um dado. Então, a gente vai abrir parênteses e a gente vai declarar esse dado, né? Esse cada item. Então, a gente escreve let, e aí a gente coloca o nome dado, né? Pode ser o nome dessa variável. Essa variável, ela vai referenciar a cada um dos itens da lista. A gente ainda não colocou esse valor, mas a gente vai colocar. Deixa eu só ver se eu entendi. Então é isso, né? Ó. Na primeira vez que ele executar, ele vai trazer só isso aqui, que é o primeiro dado, o primeiro objeto. Aí ele vai fazer uma mágica lá, que vai colocar na tela. Depois, na segunda vez, ele vai trazer o segundo dado. Isso. E ele que vai controlar quantas vezes ele vai precisar fazer isso. Então, se eu tivesse 3, que é o meu caso, ou 30 mil,
referências, ele ia Ele fazer... vai percorrer a lista item por item até a lista acabar. Tá, Isso. ótimo. Exato, mas aí a gente precisa, então, referenciar que vai ser para cada item dentro de uma lista específica. Uhum. Então, a gente coloca essa lista específica, é para cada dado dentro da lista de dados. Então, é para for dado of dados. O of dados é dessa lista específica, dentro dessa lista específica de dados. Uhum. Legal. É. Então, assim, ele vai ficar fazendo um loop disso. Vai ficar Isso. repetindo, né? Certo. Lembrando que esse dados já é uma variável que a gente já tinha criado, né? A gente não pode criar uma nova variável ali referenciando a lista. A lista específica a gente já tinha ali no outro arquivo dados. Isso, inclusive é a linha 1, né? Do Isso. console.log, que é o lá que vem do Isso. arquivo. Isso. E como que a gente faz agora para ele ficar fazendo isso para todos os dados, né? Como que eu falo assim, olha, você precisa fazer essa repetição? A essa gente estrutura. coloca dentro de chaves tudo que a gente quer que seja executado para cada item dentro da lista de dados. Tá. E quais então são as instruções que a gente quer que para cada item da nossa lista aconteça? A gente quer que essa estrutura ela se repita. Então esse section.inner HTML com as divs e tudo mais, a gente quer que apareça para cada dado. Uhum. Então vamos colocar isso daí entre as chaves. Tá, da linha 10 a 18 eu vou dar um Ctrl X Isso aí. e vou colocar ele aqui dentro, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Perfeito. Ctrl V, beleza? Aí aqui, acho que essa parte dos dados ele vai mudar, né? Isso. Que antes a gente estava usando a estrutura, o objeto diretamente, o dados, Uhum. e apontando o índice. Com o nosso for, a gente já está percorrendo um item de cada vez. Então a gente não precisa mais ter o indicador do índice e a nossa variável temporária se chama dado, né? Que vai conter cada item da lista, um de cada vez. Ótimo. Exatamente. E a gente pode aproveitar e já corrigir também o link, né? Que a gente deixou escrito forçado aí, hard-coded. Acho que tá dados ainda no... É o É verdade. segundo tá dados. Verdade, obrigado, Rafa. Aí nesse daqui a gente vai passar o porcento. Eu preciso dessa daqui, gente, agora eu fiquei na dúvida. Aqui, ó. Aqui eu fiz errado, é o Dinheiro, cifrão, dinheirinho dado, dado, descrição. ponto, Singular, ponto ponto link. link. Isso. Ponto link, isso. Beleza, vamos dar uma olhada. E apareceu a Rebeca Andrade. Tá, vamos tentar entender porque aqui o link tá certinho da Rebeca. Tá certinho. Boa. Vamos ver o porquê que apareceu a Rebeca, tá? Se a gente olhar lá nos nossos dados.js, a Rebeca é o último elemento. Isso. E trouxe certinho. Eu cliquei no link, foi o link da Rebeca. Mas só a Bia e a Raíssa não apareceram. Como a gente já tinha comentado, né, no JavaScript a gente pode dar um valor para uma variável e aí depois a gente pode trocar esse valor aí ao longo do tempo, ao longo do nosso código. Então, na primeira vez que a gente executa aí essa instrução para o primeiro item, para o primeiro dado, que era a Raíssa Leal, a gente coloca a informação dela. Mas aí, na segunda vez que a gente executa, a gente está, na verdade, sobrepondo a segunda informação, que é da Rebeca, em cima da Raíssa. Então, a gente não está somando, a gente não está adicionando as informações, a gente está apenas substituindo. Então, o que a gente vai precisar fazer, então? Somar. A gente vai precisar adicionar esses textos. E o que a gente pode colocar, então, no nosso código para somar cada um deles? Apenas um mais, antes do nosso sinal aí de igual, de atribuição. Então, ó, se eu coloco um mais aqui... Eu posso fazer um desenho, galera, aqui, só para ver se eu entendi mesmo essa parte? Vai ficar assim, né? Ó. Então, a gente tem uma variável que ela se chama dado. Beleza? Aqui, ó, let dado, só para ver se eu entendi. Aí, primeira vez, ela tinha o nome de Raíssa, né? Isso. O valor Raíssa. Raíssa. Aqui, beleza. Aí, na segunda vez, ele pegou essa mesma variável de dados e passou outro valor. Exato. Ele passou, por exemplo, Rebeca. E depois ele passou, por exemplo, o dado virou Bia, né? Virou a Beatriz. Isso. É isso que estava acontecendo. Isso aí. Quando a Rafa colocou esse sinal de mais, o que de verdade está acontecendo agora? A gente está, na verdade, somando um ao outro. Então, É como se fosse isso aqui, né? Ó, a Rebeca mais o valor da Raíssa, mais o valor da Rebeca, mais a Bia. mais o valor da Bia. Então ele está sempre pegando o que ele já tinha e vai atribuindo. É como se a gente estivesse reescrevendo o que a gente tinha lá no HTML. Então, a div toda da Raíssa, agora a gente embaixo está colocando a div toda da Bia, a div toda da Rebeca. A gente está somando, né? A gente está agregando todas essas tags do HTML.
Então, a gente pode dar uma olhada para ver como que fica Vamos. desse Nossa, jeito. eu tava na expectativa aqui já. Vamos ver. Acessando Raíssa Leal, Beatriz Souza Boa. e Rebeca Andrade. Nossa, ficou legal isso, hein, gente? Uhum. Você clica no da Beatriz só pra gente ver que tem um link específico, uma informação específica. É. Perfeito. Uhum. Nossa, que bacana. Então a gente já consegue listar o conteúdo da nossa base de conhecimento, Uhum. Isso né? aí. Só que a gente está listando sempre todos, né? Isso. Assim, eu sei que a funcionalidade da pesquisa aqui, quando a gente digitar um nome, por exemplo, digitei Bia ou digitei judoca, ginástica, alguma coisa assim, a gente quer trazer assuntos, né, relacionados a isso. A gente pode ver isso mais para frente, não é o nosso objetivo agora. Mas eu queria fazer um passo assim, ó. Eu clico no botão pesquisar, dou um clique, aí sim aparecem esses resultados, Boa. mesmo que sejam todos. Depois a gente vê a funcionalidade mesmo Boa. de pesquisar na nossa base. Olha, eu estou muito feliz com o código e exibir os resultados na tela com JavaScript, foi muito incrível. Sério, sério, eu acho que a gente não precisa mexer mais no projeto, tá legal, a gente está listando tudo, né? Faz sentido? A gente pode melhorar ainda um pouquinho, Gui, Mas já tá sinceramente. funcionando. Eu sei, mas existem algumas coisas que fazem com que o nosso projeto fique melhor, Então, sabe? a gente vai ter um momento de maturidade e de desenvolvimento agora. Isso, como a gente vem falando em todas as aulas, né? Como você falou, dessa forma funciona, mas existem sempre boas práticas que é bom a gente ir praticando em tudo que a gente vai construindo, para que a gente sempre tenha um código bem escrito, simples, para que outros desenvolvedores que acessem o nosso código consigam entender o que a gente quis fazer ali, e até para qualquer manutenção, qualquer alteração futura que a gente queira fazer, a estrutura ajude a gente a fazer isso de uma forma eficiente. Exato. E o que vocês poderiam sugerir, assim, de uma melhoria que ficaria legal? Então, nesse caso, o que que a gente está fazendo de forma repetida? A gente está colocando esse section.innerHTML, a gente está adicionando e 3 vezes a gente está usando esse section.innerHTML. A gente não precisa fazer isso para cada vez que a gente adiciona aí a nossa atleta. A gente pode fazer toda essa adição de texto, primeiro, colocar todos os textos em uma variável, e aí, no final, depois, a gente coloca no HTML essa variável. Então, ao invés da gente ficar colocando no HTML cada texto e adicionando, a gente pode colocar os textos todos somados em uma variável e, no final, colocar tudo no HTML, de uma vez só. Exato, ou seja, numa visão de boas práticas, o section aqui que a gente está manipulando é um componente muito crítico na estrutura da nossa aplicação. Então, quanto menos a gente puder manipulá-lo, é melhor. Então, como você deu de exemplo enquanto eu explicava o for, se a gente tivesse 30 mil elementos aqui, a gente ia estar fazendo 30 mil vezes essa atualização, esse incremento de valor dessa estrutura crítica. Então, talvez valha a pena a gente criar uma nova variável que não é tão crítica quanto o section, que vai armazenar essa dinâmica toda do for. E depois a gente só fala assim, Exato. agora Faz uma coloca. vez só, exatamente. Entendi. Que curioso isso, que legal. Bom, variável eu acho que eu sei criar, gente. O que eu não sei é dar o nome para as variáveis. A gente pode colocar os resultados, né? Tá, Resultados. resultados. E essa variável, ela recebe qual valor? Ela vai receber, como a gente ainda não sabe o que é dado, ainda não está fazendo o nosso laço de repetição, a gente pode criar essa variável, então só declarar e deixá-la vazia. A gente pode colocar apenas as aspas e deixá-la. Yes. Aspas vazia, sim. Yes. Pode deixar, tá tudo bem, ficou legal. Yes! Vamos lá, ficou bacana. Então, ó, deixa eu ver só se eu entendi. No lugar do inner HTML ficar chamando ele 30 mil vezes, porque a gente tem muita gente Isso. na base de conhecimento, a gente vai falar assim, ó, coloca isso em tudo em resultados. A gente tá Isso aí. lidando com texto. Isso. aí. Se eu volto no projeto, não tem nenhum na tela. Uhum. Ótimo. É Isso aí. mesmo. Aí a gente vai falar assim, agora, inner, agora sim que eu tenho todo o conteúdo já feito fora do for, é fora do for, né? É depois desse... Isso. Isso, depois de fechar chaves, isso aí. Depois que... Olha, eu ia errar Porque isso, tudo hein? no for vai ser feito ficar cada repetindo, item, Aí eu vou falar assim, ó, eu quero a section.innerHTML, Exatamente a mesma instrução que você estava usando antes, isso só aí. que eu vou receber uma vez só quem? O A resultado. variável. Isso Os aí. resultados. Aí eu Exato. volto para lá. Ou seja, o Nossa. resultado é exatamente o mesmo,
mas agora você tem um código melhor estruturado, mais bem organizado. Isso é comum no dia a dia? Sim, sem dúvida. O sem primeiro dúvida. código, geralmente, que a gente escreve, não é muitas vezes o código que vai para final em produção. Exatamente, né? exatamente isso. Tá, que legal, ficou muito bacana. Gostei dessa maturidade de código aqui, ficou bacana com esse exemplo do for. Gente, olha o que a gente fez. A gente tirou os dados que estavam em um arquivo, com o JavaScript, a gente colocou esses dados no HTML. Isso. Tanto que eu posso, se eu tirar essas informações aqui, ó, tirei. Eu vou tirar aqui. Posso tirar? Pode tirar Só para ter tudo. certeza mesmo, gente, aqui, ó, vou Arranca tirar. fora tudo que tá perdido. Vou deixar só a classe e um sonho. É a classe e um sonho, aqui, ó. É isso. E vai estar isso. funcionando, né? É isso mesmo. E vai estar funcionando. Aí, ó. Caramba! Mas, Gui, eu acho que ainda também a gente pode melhorar uma coisinha nesse projeto, que é finalmente utilizar o botão de pesquisar. Então, agora que a gente já está conseguindo imprimir as informações do nosso arquivo JavaScript no HTML, a gente pode começar com a lógica de conseguir, de fato, pesquisar. Vamos, então, colocar o botão, fazendo ele funcionar finalmente. Rafa, meu coração não aguenta, Rafa. Como assim? A ideia é o seguinte, eu não vou ter esses daqui direto, eu vou clicar no pesquisar, aí eles vão aparecer. A ideia É isso aí. essa, né, da nossa de fonte brincadeira. de É que hoje, conhecimento. nesse momento, o que está acontecendo é, se você tivesse 100 atletas nesse arquivo dados, na hora que você abrir essa página, Ele vai mostrar tudo. já vai mostrar 100 atletas de uma vez. Uhum. Então, o primeiro passo que a gente pode dar, até para começar essa dinâmica de como que a gente cria essa interação, talvez uma sugestão, o que que vocês acham? Na hora de pesquisar, a gente ainda não está refinando a busca na nossa base de conhecimento, Uhum. mas você pode só ativar, aparecer o resultado embaixo. Ótimo, Uhum. ótimo. Vamos fazer isso. Eu só não sei o que vocês têm em mente. Primeiro a gente pode buscar aonde que está esse botão lá no nosso HTML, né, Boa. Gui? No meu projeto aqui é a linha 18, tá? É o Isso. button, né? Que tá na primeira seção que a gente tem lá dentro do main. Perfeito. O botão, especificamente, ele é uma tag, né, um elemento que possui um atributo que consegue interagir de uma forma muito legal com o JavaScript. Como é um botão, a gente imagina que a gente vai clicar nele. Então ele tem um atributo chamado onClick. Pode até adicionar aí no nosso código, Gui. Tá. E aí, qualquer valor que a gente passe dentro desse onClick vai ser uma ação que será executada ao clicar no botão. Fechou. E o nome dessa ação vai ser uma função, é o que a gente chama de função no JavaScript, que nada mais é do que um bloco de código que contém todas as instruções que vão ser executadas. Ótimo. Então, Esse clique, só fiquei na é uma, dúvida. é uma dentro da tag atributo. button, Tá. Isso. Tem você dá um vários, né? espacinho, isso. Vou dar um espacinho ali no button, nesse espaço, né? Antes de fechar. Isso, antes de fechar e ele antes tá- da palavra pesquisar. Ótimo. E ele ficou piscando automaticamente ali o cursor, entre aspas, que eu vou precisar dar um nome. Que nome que eu Exato. dou, geralmente, Rafa? Então, para essas funções, né, que são esses blocos de código que a gente vai criar ainda, a gente vai executar uma tarefa específica. E nesse caso, qual que vai ser a tarefa? A gente vai pesquisar. Então, a gente pode colocar esse o nome da nossa função. Pesquisar? Isso. Só isso? E como a gente está chamando uma função dentro da sintaxe do JavaScript, para a gente dar essa orientação para o navegador, que é uma função, a gente coloca a referência de abrir e fechar parênteses. Eu coloquei um parênteses, ele já colocou É outro. isso aí. Ah, pera aí, que agora vocês estão colocando coisa aqui na minha cabeça, gente. Então quer dizer que quando eu escrevo alguma coisa, abro parênteses, meio que é uma função. O Exatamente. console.log aqui, ele abre parênteses, é uma função. Mas a gente tem uma diferença, né? Esse console.log não foi a gente que criou. Não está nem em português. Esse console.log é algo que já é do JavaScript. Nesse caso, a gente escreveu ali pesquisar. Então, a gente vai precisar criar o essa nosso, né? função. Exatamente. Diferente, por exemplo, do document.getElementById. É uma função que já vai lá no HTML e busca alguém que tem aquele ID. Isso aí. Que não foi a gente que fez. Já está embutida. Isso daí é muito importante, pessoal. Muitos códigos que a gente está vendo, principalmente do JavaScript ou do CSS, que parece mágica mesmo, assim, pra gente, né? Caramba, posiciona o texto no centro. Isso. Não foi a gente que falou assim, pega o pixel da tela e coloca... Exatamente. Alguém já fez isso. E a gente está reutilizando isso, né? Legal, Rafa, o desafio agora é o seguinte.
como é que eu crio uma função? Primeiro a gente tem que entender o que a gente quer colocar dentro dessa função. Eu queria colocar tudo isso aqui, Rafa. Tudo isso daí? Tipo, clicou, acontece tudo, assim, sabe? Perfeito. Então, a gente vai começar a escrever essa função, a gente vai declarar essa função ali no começo, já que a gente quer colocar tudo que está escrito Tá. por aí. Eu vou apagar até esse console da primeira linha. Isso aí a gente não precisa mais. Não precisa mais, a gente já estava testando, viu que estava funcionando. Mas talvez isso pode dar uma ideia. Para a gente começar mais simples, ver como funciona a função, a gente pode tomar como ação aquele console.log. Ah, boa. Gostei muito da ideia. Fechou. Beleza. Então vamos criar uma função, Rafa. O que Isso. que a gente precisa fazer? Diferente de quando a gente estava declarando variáveis, que a gente usava a palavra let, aqui a gente vai usar a palavra function, Tá. que é função em inglês mesmo. Function. Isso. E aí, qual que era o nome que a gente tinha dado, que a gente escolheu? Era Pesquisar. pesquisar. Isso. Pesquisar, né? com R no Com final. R, né? Beleza. E aí, a gente tem que adicionar os nossos parênteses para indicar que é uma função. Ah, tá. Legal. E aí, o que a gente coloca entre chaves todas as instruções que a gente quer que sejam executadas. Semelhante ao for. Semelhante ao agora, for, né? Então, exato. para cada dado, aí entre chaves, faz tudo isso aqui. Isso. Então, a função é a mesma coisa. Ó, essa função pesquisar, tudo que a gente quer que aconteça vai estar entre chaves. Isso. Ótimo. Aí talvez fazendo a referência do for que você fez, a diferença é que no for ele vai executar o mesmo código N vezes, de acordo com a quantidade de itens que tem nessa lista dados. Uhum. E a function, o que você escrever ali dentro vai ser executado uma vez quando essa função for chamada. Que no nosso Então caso, não é um laço de repetição. que no entendeu? nosso caso é o clique, É né? o clique, exatamente isso. Legal. Eu posso até fazer o seguinte, gente, ó, eu gostei da ideia, eita, mas eu gostei da ideia, eu vou colocar aqui o console log, aqui, console log, eu posso escrever, por exemplo, clicou, Isso. Aham. né? Só pra gente testar mesmo, pra ver se isso aqui tá funcionando. Isso. Então, eu vou voltar aqui, então os nomes aparecendo lá, tudo certinho, né? Aquele section que tá ali, eu vou clicar no botão 3, 2, 1, e apareceu aqui, ó, clicou, Perfeito. Pronto. AppJS página 2, parece que tá dando certo, vou clicar de novo. Linha 2. Cliquei 2, 3. Aí tô segurando o clique aqui, ele tá subindo aqui várias vezes. Isso. Parece que tá dando certo. Tá dando certo. Boa, né? Só que não é isso que a gente quer, né? Não, quando a gente não tem nem clicar em lógica, né? Porque assim, pesquisar. a nossa função chama pesquisar. E a gente faz um console log escrito clicou. Exato. Acho que se eu te mando um código desse, né? Ô, Luciano, aqui, ó, fiz um código legal. Você clica no botão, mas tem que abrir um inspecionar. É isso aí. Não tem Isso. ideia. E o né? resultado vai ser clicou. É, o Não vai resultado me é ajudar clicou. muito. Não vai ajudar, né? Então, o que a faz? gente quer fazer? A nossa pesquisa mesmo, né, Gui? Então, no momento, a nossa pesquisa ela ainda não filtra informação, mas a gente pode mostrar todos as nossas atletas, todos os dados que a gente tem. Então, o que a gente faz? Pega todo o código que a gente já tinha desenvolvido, que é o que Ctrl+X. escreve todas as informações no nosso HTML e a gente coloca dentro da nossa função. Perfeito. Certo. Maravilha, vamos ver se isso aqui tá funcionando. Gente, se isso aqui funcionar, eu vou ficar muito emocionado, de verdade. É muito legal. A gente tem um projeto na qual nenhum resultado aparece. Quando eu clico no pesquisar, ele coloca lá os resultados na tela. Gente, isso ficou muito legal. Uhum. E a Rafa comentou, né, sobre o botão de a funcionalidade que a gente vai pesquisar, né? Vou digitar, por exemplo, De Rebeca. fato, pesquisar, E né? clicar em pesquisar para exibir só informações da Rebeca, isso é um outro desafio. É isso aí. Que a É o gente nosso próximo passo, né? Nosso próximo passo Já dando spoiler aí da próxima aula. da próxima aula. Então, se você quer real clicar aqui no pesquisar, e vai lá e de alguma forma a gente vai verificar se o título, né, ou a descrição tem o valor, mas a gente tem que pegar esse valor. Gente, fica para a próxima aula que vai estar simplesmente incrível, tá muito legal isso daqui. E falando de utilidade, né, Gui? O que a gente está fazendo aqui, a gente está com esse exemplo lúdico de usar os atletas brasileiros e tal, mas isso é uma funcionalidade real que na maioria das empresas que a gente trabalha ou dentro das escolas que a gente frequenta, a gente sempre tem aquela base de conhecimento que a gente quer saber como que a gente gera uma segunda via de boleto, como que eu solicito férias no caso de uma empresa, e é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente tem uma base de informações e a gente está chegando no ponto de construir um mecanismo de como encontra uma informação específica dentro dessa base controlada de informações. Olha, e eu tenho um exemplo muito interessante sobre isso. Ó. Se eu acesso a plataforma da Alura, a gente tem um local onde a gente pode pesquisar por algumas coisas. Então ele diz assim, ó, o que você quer aprender? Eu vou colocar HTML, CSS e pesquiso. Ele vai trazer da base de conhecimento da Alura
resultados sobre isso. Olha, e é até similar com o que a gente está fazendo, isso né? A aí. diferença é que eles estão usando uma imagem aqui que a gente não tem. Mas, ó, curso de HTML e CSS praticando. Eu quero aprender, por exemplo, JavaScript. JavaScript. Se eu escrever certo, JavaScript. Script, tá difícil escrever JavaScript. Aí, consegui. JavaScript, aí tá aqui, ó. JavaScript, TypeScript, formação Explore React com JavaScript, Boa. aplicações web com JavaScript e um monte de outras coisas legais. Ó, conhecendo objetos, que a gente tá vendo aqui Pois na é. nossa imersão, tá? Um monte de coisa legal. Gente, então, ó, repara que isso é uma funcionalidade que está presente na maioria das Mundo real, aplicações. isso aí. é mundo real. O que a gente está fazendo de forma lúdica, homenageando, né, mesmo que de forma simbólica, né, nossos atletas do Brasil, no nosso caso aqui, é algo que é comum. Né? Isso aí. Uma última sugestão, Gui. Já que a gente está nessa vibe aí de pensar nas boas práticas, como que a gente desenvolve no mundo real, o que você acha, agora que a gente chegou em mais esse marco no nosso código, eu sinto falta de uma coisa. Uhum. Se você construiu esse código, Vamos lá. como que você faria se a partir desse ponto eu passasse a ser o desenvolvedor responsável por manter esse código? Como que você explicaria esse código para mim? Você ia me mandar um áudio no WhatsApp? Você ia me escrever uma carta? O que você ia fazer? Uma ligação, né, Rafa? Talvez, né? Vamos fazer um meet, né? Então, o que a gente pode fazer? No mundo das boas práticas, a gente tem um conceito de documentação do código. Uhum. Que é o quê? Você não tem que estar disponível e acordado a hora que tiver a necessidade de fazer uma manutenção do seu código. Uhum. Então, o que você busca fazer? Você tenta incluir no seu código orientações ou explicações de para que serve essas estruturas, essas funções, essas variáveis, Uhum. de uma forma que uma outra pessoa que não viu você construir do zero, como vocês que estão com a gente aqui passo a passo na construção do projeto, que qualquer pessoa consiga ler o seu código e entender a motivação, para que serve, como é que usa e tudo mais. Então, o que você acha agora da gente pegar esse nosso código do app.javascript, do app.js, a gente copia ele inteiro, a gente coloca no Gemini e pede para o Gemini ajudar a gente colocando comentários nesse código. Nossa, sensacional. Vamos lá. Vou abrir uma nova aba aqui do Gemini. Boa. E posso colocar já o código todo? Manda ver. Então, vou fazer assim, gente, ó. Vou colocar aqui o código todo. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou falar assim, ó. Tenho essa base de código e gostaria... Como que eu falo para eu criar a documentação? Eu quero documentá-lo. Uhum. Eu quero incluir comentários. Gostaria de incluir comentários. Sem modificar o código. Deixando bem claro para ele que você não quer alterar a lógica, você não quer alterar o nome de variáveis. Uhum. Sem modificar o código ou nomes de variáveis. Aí ele cria um nome melhor, né, do que eu criei, né? Pode acontecer também, né? Pode acontecer, sim. Só isso? Isso aí, manda ver. Vamos ver. Então, adicionando aqui, ele está entendendo o código, a função pesquisar define uma chamada, que todos esses detalhes que a gente está vendo, a gente poderia até depois, no futuro, colocar em um outro documento, né? Exatamente isso. Caso o nosso código seja crítico, a gente podia pegar isso aqui e falar, ó, cara, ele funciona desse jeito, né? Exatamente a explicação, isso. mas o que a gente quer fazer é colocar no código. Olha só, ele não modificou meu código. Então, ó, obtém a seção do HTML onde os resultados serão exibidos. Puxa, que legal, cara. Ele comentou as linhas. Linha por linha. Linha por linha. Atribui os resultados gerados à seção. Posso copiar esse código? Manda ver. Então, vamos lá. Vou copiar esse código aqui. Ctrl+C. Vou lá na nossa aplicação. Seleciona tudo, tira e Ctrl+V. Olha só. Então, ele colocou assim, como comentário, de todas as etapas do que a gente está fazendo, né? Para fins de depuração, mostra até o para fins de depuração. Que Isso aí. A gente precisa desse daqui? Não, acho que não, né? Pode arrancar fora. Vamos arrancar, Tchau, console. Obrigado, console, mas não precisamos mais de você, né? Então, tem a seção, onde a gente inicia inicia uma string vazia para armazenar os resultados. Intera sobre cada dado da lista de dados, cria um novo elemento HTML, atribui os resultados gerados. Pronto, agora está mais fácil para eu fazer manutenção do seu código sem precisar ligar para você. Muito incrível. Eu acho que essa aula específica é uma das aulas de maturidade de código, né? Mesmo que num exemplo lúdico, mais incrível que a gente já viu dentro da Imersão Dev. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Eu posso só testar para ver se está funcionando tudo? Boa. Vamos testar para a gente acabar feliz essa nossa aula lá. Acessei o Atletas do Brasil, a gente não está exibindo nada, eu clico em pesquisar, aparecem
Perfeito. Perfeito. as nossas atletas. 10 de 10, muito bom. Eu gostei muito, obrigado, gente. Vocês são professores incríveis. Bom, pessoal, e deixando mais uma dica para vocês, como a gente falou desde o início dessa aula, está liberado para vocês aí no Guia do Mergulho as regras do projeto que vocês têm que submeter para concorrer aos prêmios. E também vai estar no Guia do Mergulho uma aula rápida que a gente vai entregar para vocês de como usar o GitHub. Vocês vão ver lá no regulamento que um dos passos que vocês têm que tomar é publicar o código de vocês na plataforma do GitHub. E para quem nunca utilizou, não sabe o que é, não sabe como é que usa, vocês vão ter acesso a essa aulinha adicional, essa aulinha extra, para entender como vocês vão criar a conta de vocês lá, como criar um repositório, o que é um repositório. Fiquem tranquilos que vai dar certo. Inclusive, GitHub é um assunto da nossa próxima aula. Também vai ter isso, É isso hein? aí. Então, caso você não enviou o projeto na quinta, na sexta, a gente também tem a aula que vai falar um pouquinho sobre Aí, a GitHub gente tem também. uma GitHub Star com a gente. Não, Então, essa aula vai ser sensacional, Nossa, a né? pessoa vai acabar a imersão com código no GitHub, tendo aulas incríveis de GitHub, né? É isso aí. Dominando muito essa ferramenta que é importante, né, Rafa? Aham. Muito obrigado, você que chegou até aqui. Eu estou muito feliz com o projeto, com a sua presença aqui, aprendendo e desenvolvendo mais toda essa aplicação. Fique ligado com os regulamentos lá no Guia de Mergulho, que o Luciano comentou, que isso é muito importante também. Boa sorte para você que vai submeter seu projeto e vai tentar uma bolsa de estudo na FIAP, né? Para quem ficar em primeiro lugar, Isso que vai aí. ser coisa incrível, gente. Fino do fino mesmo, gente. Vai ser muito legal. Yes, né, Rafa? Ah, incrível, né? Muito bom. Eu queria poder estar participando, sinceramente. Será que a gente não consegue? Vamos. Vamos fazer um projeto nosso, Rafa? Bora fazer um projeto nós três. Nós três. Mas eu lembro que tem que seguir o fluxo daqui. É lógico, tem que Pessoal, a ser gente se criativo. vê amanhã na última aula da Imersão Dev, na qual a gente vai fazer o filtro da busca, vai publicar o projeto no GitHub, vai fazer um monte de coisa legal. Tá muito bonita essa última aula, a gente vai fechar com chave de ouro e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tchau, tchau.